mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Olá pessoal, mais um Fala Cris. E hoje nós temos uma oportunidade de aprender sobre várias situações de fonoaudiologia, psicologia, de neuro, com vários profissionais que nós integramos aqui no estúdio, no Fala Cris. Hoje vai ser uma oportunidade muito grande de vocês tirarem várias dúvidas que eu, inclusive, tenho dia a dia na clínica e não atendo mais essa parte, essa área, mas me cai todos os dias clientes que venham tirar dúvidas e eu trouxe justamente essas profissionais maravilhosas para falarem para vocês, para tirar dúvidas. Então, esse podcast vai ser um podcast muito rico. Então, vocês têm que fazer o seguinte, compartilhar, deixar o like, acionar o sininho, fazerem comentários aqui, deixar perguntas, elas vão vir aqui responder, eu também vou vir responder. E, gente, quando é algo bom, a gente não deixa só pra gente, a gente compartilha. Então, é com muito prazer que eu recebo a Mariane, a Priscila e a Renata. São profissionais, elas vão falar, né, cada uma, a Mariane fono, a Priscila psicóloga e a Renata também psicólogo. Elas estão integrando como profissionais, depois nós vamos falar do projeto que elas têm juntas e por que, né, que eu convidei essas profissionais maravilhosas. E tem outras profissionais envolvidas também, mas não caberia aqui no estúdio. Na próxima a gente vem, né, Renatinha? A gente aumenta aqui. Porque é o seguinte, hoje nós estamos vivendo num momento, na atual circunstância, na atualidade, em que existe muito rótulos. Então, por exemplo, as crianças, principalmente, chegam muito... Eu vou colocar a minha dor, tá? Primeiramente, eu vou colocar a minha dor e que eu tenho visto na mídia, que eu tenho visto o que está acontecendo. Existe uma necessidade muito grande de um diagnóstico, existe muito rótulo. Sim, precisamos de um diagnóstico. Mas, por exemplo, por que hoje, né? Hoje mesmo, na gravação do episódio anterior, não tinha nada a ver com fonoaudiologia, nem com psicologia, mas a gente estava conversando. Por que hoje temos tantos autistas, né? Por que temos tantas pessoas com déficit de atenção, hiperatividade, enfim. Não quero que ninguém responda essa pergunta nesse momento agora, mas eu quero que vocês reflitam. E com isso, me veio várias perguntas, e todos os dias vêm essas perguntas e vêm mães desesperadas. Como eu já tenho alguns anos aí de formada, o Instituto aparece muitas mães. Cris, eu quero uma opinião sua, eu já fui em várias fonos, eu já fui em vários profissionais, já fui até em neuro, e a minha dor meu filho é autista, isso com 2 anos, com 3 anos. Então, hoje a gente chegou a uma conclusão, né, e aquelas meninas vão trazer várias vertentes, porque, na verdade, gente, a ciência, ela não é só um caminho, nós temos vários caminhos, né? Eu sou uma cientista, eu fiz mestrado, doutorado, então eu não vejo um caminho apenas. Cada criança, ela tem que ser olhada de uma forma, e por isso que a gente tem vários profissionais que vão atuar, né? Hoje eu não atuo com a neurologia, né? Com a parte neurológica, eu não atuo, né? Não atuo com o espectro autista, eu não atuo mais com as demandas neurológicas. Então hoje eu demando para outros profissionais. E o que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe essa demanda aqui no podcast? Porque a gente tem que mudar essa realidade. Porque tem crianças tomando medicamento que não são necessários. Faz sentido aí? Vocês estão vendo isso? Tem escolas encaminhando para neurologistas e às vezes o neurologista vê aquela repetição, né, de movimento, aquele menino ou aquela criança que está muito agitada e talvez aquilo ali é apenas um momento, né? Então, enfim, tudo isso, né, eu vou trazer aqui essa primeira discussão aqui para nós, né? Depois eu quero que vocês falem, né? Sim, de vocês, da atuação de vocês, mas vamos trazer primeiramente essa demanda, né? Como que a gente pode começar a trabalhar isso? Porque o que a gente vê é uma rede social que está cheia de rótulos, cheia de mentiras e verdades, tá? Mas fake news também, porque o que acontece? Você vai lá ver uma reportagem, então tantos % da população hoje, se está na tela, tá bom, realmente tem hiperatividade, enfim, tudo bem que existe isso, mas o que realmente como que a gente pode agir, ou como a gente pode orientar essas pessoas a agir da forma melhor, porque as mães, né, chegou até uma mãe ontem para mim, foi muito interessante, ela virou e falou assim, a escola me encaminhou para o psicólogo, porque meu filho é muito agitado. E aí eu perguntei, como?
né? E aí, como agitado, na hora que eu vi, eu falei, se é esse agitado que você está me mostrando? É. Falei, olha, o seu filho é uma criança normal. Né? Por quê? Porque os pais querem que uma criança seja igual ao adulto. E a criança de 5 anos não é igual ao adulto. Né? Então, aqui, naquele momento, eu falei, claro, podemos encaminhar para avaliação, fazer o diagnóstico, mas nesse momento, vamos observar. Você parou para brincar com essa criança? Ou ele é assim na hora que você está, por exemplo, fazendo um almoço, ou não está dando uma atenção para essa criança? Então, eu vou trazer essa reflexão aqui na mesa, aqui para nós. E aí, quem quer começar, né, pode se apresentar, falar quem começar a falar, já se apresenta, já fala quem você é, né, fala sua formação e tudo, só para a gente já dar esse dinamismo aqui para nossa mesa. Tranquilo. Cristiane, obrigada pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos aqui para discutir um assunto muito importante, que é sobre isso, sobre as questões que hoje são percebidas na infância, esse olhar hoje para os diagnósticos na área infantil. Então, meu nome é Priscila Santos, sou psicóloga, neuropsicóloga, sou especialista na área do comportamento. E o que eu percebo hoje, Cristiane? O aumento dessa demanda, ou esse olhar para esses diagnósticos na infância, também é perceptível em relação ao que as pessoas já conhecem hoje um pouco mais. Só que existe uma preocupação grande quando uma agitação passa a ser um rótulo de hiperatividade, quando na verdade é um comportamento típico infantil. Então, o que nos preocupa é essa percepção em relação quando existe a presença do transtorno, quando avaliar, mas o que é importante para aquela criança é você olhar para a criança na individualidade dela e entender o que essa criança precisa hoje, no momento. Às vezes, essa criança precisa de um tempo, do brincar, de ter um momento de atenção para ela. Às vezes, o que me preocupa hoje também, Cristiane, é muito o uso do celular. É algo que os pais querem que as crianças fiquem quietas, e quando a gente quer que a criança fique quieta, a gente oferece tela, e quando essa tela é retirada, você fala que essa criança está mais agitada. Mas não é, é porque essa criança precisa lidar com o ambiente também sem a presença do celular. Então, esse é um outro ponto relevante, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas entender também a dinâmica familiar. E isso é uma proposta importante, né? A gente perceber a dinâmica familiar e essa criança em vários ambientes e não só rotular ela a partir de uma percepção única. Então, é entender esta criança e as suas necessidades. Posso começar antes de... Pode, claro. Eu sou Mariane Farias, sou fonoaudióloga, especialista em neurodesenvolvimento. E aí, quando a Priscila nos traz essa questão das telas, que existe também a questão do comportamento, e já que nós estamos falando da parte neurológica, a gente tem que lembrar que nós temos um cérebro em desenvolvimento e diante da tela, assim como o nosso, há uma liberação exagerada de dopamina, há uma liberação exagerada de hormônios ali, de neurotransmissores, que vão trazer toda aquela sensação que a gente tem olhando TikTok, que a gente tem olhando Instagram, para aquela criança. Então, eles têm que entender que eu dei doce, aí eu falo, não vou te dar doce mais. Mas eu quero, eu gostei. Entende? Então, eu te dou doce, olha, mas eu vou dosar. É o ideal para uma criança, né? Até a OMS já deixou sempre muito claro que não é legal expor a criança antes dos 2 anos à tela. Já existem estudos, se não me engano, teve um em 2019, que eles fizeram um exame de imagem transversal. Eles pegaram as crianças que ficavam 2 horas de tela, 4 horas de tela, 6 horas de tela. E aí eles fizeram a comparação de conexão neural. E foi assim, sabe, gigantesca a diferença. Então, o que isso nos mostra? Que quanto mais tela, mais prejuízo ali, né? Menos conexão. E quanto mais tela, eu também
por outro lado, libera outros neurotransmissores que vão trazer ali o bem-estar, que vão fazer aquela criança ficar numa situação tranquila, que vai estar, né, ali estimulando, mas estimulando não da maneira que deveria, né? Se eu colocar na natação, vai fazer igual. Se eu colocar para andar de bicicleta na rua, né? E eu brinco com a Renata sempre, porque as crianças dela, todo dia que você olha, eles estão cada dia numa brincadeira mais aventureira do que a outra. E aí, libera dopamina da mesma forma, libera endorfina, libera um monte de coisa que é importante para manter o cérebro saudável e não tem essa exposição ao excesso, sabe? E a gente vive hoje numa realidade muito diferente, por exemplo, da minha quando eu era criança. Né? E como fazer isso? A gente tinha momentos que a gente ia pra rua, a gente brincava só na rua, né? E eu tive um caso agora, recente assim, tem uns 3 anos, acho que uns 3 anos, que aconteceu a mesma coisa. A mãe chegou desesperada, tava sem fono, pelo amor de Deus, né? Porque eu tava um caso sério, não tinha fono pra ninguém, mandei pra Mari, a Mari não tinha vaga, ninguém tinha vaga. Eu falei, tá bom, vou atender, atendi. E a mãe chegou, minha filha, era uma menininha, tem autismo, né? Tava com um diagnóstico já do neuro de autismo. E eu falei o seguinte, olha, eu não aceito esse diagnóstico ainda. 2 anos. 2 anos eu não aceito ainda. Para mim, a gente precisa entender a dinâmica familiar. Sim. E como coaching também, eu não sou psicóloga, mas a minha irmã até pedir para os pais passarem pela psicóloga. E falei, vamos fazer o seguinte... E conta como que é a sua dinâmica familiar. Aí ela contou a dinâmica familiar. Chega em casa, ela era cabeleireira e o pai trabalhava numa empresa. Chegava em casa muito cansado, ia fazer janta, o pai ia para a televisão e a mãe ia fazer alguma coisa ou no telefone. E a criança ia para a tela, ou para a televisão ou para o celular. Então, qual que eram os sintomas, né, os sinais? Ponta do pé, que ela chamava a atenção da mãe. Então, a mãe estava fazendo janta. Então, qual o momento que ela ficava na ponta do pé? Na hora que ela estava na pia. Mamãe, dá atenção para mim. 2 aninhos, né? Tipo, tô dando atenção. Então, ponta do pé. Ecolar ali, é claro. Por quê? Porque estava repetindo ali na fala. E alguns gritinhos, totalmente os sinais de um autista. É um comportamento de uma criança sem linguagem. Sem linguagem, exatamente. Eu olhei para ela, ela fez olhar comigo, eu sentei com ela no chão, comecei a brincar com ela. E eu falei, olha, não é comportamento de autista, mas eu não posso falar isso, até que você me prove o contrário. Vou fazer o seguinte, 1 mês, chega em casa, desliga o telefone, desliga a televisão, você e o marido. Se vocês não puderem, os 2 fazem uma alterna. 1 mês aqui, 1 mês você volta aqui. Eu não vou colocar essa criança em atendimento. Ela não precisa de atendimento. Quase que eu falei, né? Quem precisa é os pais. Mas tudo bem, porque né, a gente fala... Aí, gente, depois de 1 mês, essa criança não estava mais na ponta do pé. Ela estava falando. E os pais chegaram lá emocionados e falaram assim... Que o médico, aí voltou no médico, que o médico falou que retirou... ela brincou, minha filha curou de autismo. Não existe curar de autista, né, gente? Autismo não existe. Mas, enfim, o que eu quero... Isso aí que você disse, né? Que também você... Então, quer dizer, gente, aí entra a questão comportamental, que a Renata até trabalha muito bastante, né? Vocês trabalham, todos vocês aqui. Mas olha como é sério. Sim. Né? É muito sério isso. Né? Cris, obrigada, né, pelo convite. Eu sou Renata, sou psicóloga. E eu acho muito importante dizer, né, primeiro, essa mudança, sim, no ser criança de hoje, né? Existe uma mudança cultural e isso afeta o comportamento infantil. O outro ponto que você trouxe em relação ao aumento diagnóstico, a gente também não pode deixar de destacar a importância do avanço dos estudos, sim, né? A ciência avançou. Não significa que não tinha antes, significa que os estudos hoje traz para nós critérios mais definidos, protocolos, né, instrumentos avaliativos e a informação. Porém, o grande objetivo, inclusive, da clínica é trabalhar para que essas famílias sejam orientadas de forma integrada. Porque quando essa família percebe que o desenvolvimento da sua criança está diferente, eu costumo falar assim, a mãe vem com a pulguinha atrás da orelha, né, que o coração apertado.
E eu sempre falo, escuta essa mãe, porque a gente pode conhecer da nossa ciência, mas quem conhece esse filho é a mãe. Então, nosso primeiro papel é acolher a dor dessa família, é escutar a história dela e fazer um ponto que você falou que é essencial no trabalho de todo profissional que atende criança e suas famílias. Limpar o aquário. O que eu chamo de limpar o aquário? É justamente fazer essa orientação parental, né? Então, inclusive, uma das nossas propostas é fazer o treinamento de pais. Ótimo. Porque quando a gente, a partir daquilo, limpa o ambiente, reorganiza a rotina, escuta essa mãe, chama o pai, porque hoje também a gente tem uma ausência. Eu costumo dizer que a gente está vivendo uma onda do presente ausente. Eu estou presente, às vezes, do lado, mas eu estou ausente, inclusive mexendo na tela, né? Então, e aí, com isso, a gente vai ter comportamentos desafiadores dessa criança, que sim, pode ser relacionado a um diagnóstico e talvez não. Outra coisa que eu acho importante frisar é que um diagnóstico bem dado, ele é cabível e bem aplicado. Agora, um diagnóstico de forma indevida, eu acho que a gente não pode falar nem assim, a forma de mensurar o prejuízo psicossocial, afetivo, emocional daquela criança e daquela família, né? E, inclusive, até econômico, tá? Ao município, a outros órgãos, né, competentes, porque isso vai gerar, sim, um prejuízo nesse sentido. Eu gosto de falar que a intervenção precoce, ela vem para eliminar uma cascata de prejuízo no desenvolvimento dessa criança. Então, um diagnóstico bem dado, ele é bem-vindo, mas nem tudo que parece é. A gente tem que olhar isso realmente com muito cuidado, porque isso pode ser, assim, um diferencial na vida daquela família e daquela criança, né? Que é um ser em desenvolvimento. Sim. Mesmo. E assim, Cristiane, o que eu percebo também, né? Hoje existe uma quantidade de diagnósticos equivocados. Sim. Por que é importante falar isso? Porque, por exemplo, enquanto terapeuta, enquanto profissional, a gente tem que ter respeito com a família. A gente tem que ter o quê? A gente tem que ter sabedoria. Porque um diagnóstico, ele é muito sério. O que a Renata pontua, ele faz diferença na vida daquela família. Eu sempre falo da nossa responsabilidade de dar um diagnóstico ou de não dar um diagnóstico. Então, a preocupação que a gente tem é o respeito com aquela família, no sentido de que as duas pontas são importantes. Você dá um diagnóstico que não é correto, vai ter impactos na vida daquela família, assim como a ausência também de uma percepção importante vai fazer diferença, principalmente na estimulação precoce. Em que sentido, Cristiane? Achei importante a Renata pontuar que ouvir a mãe é extremamente necessário. Às vezes, o profissional que está recebendo precisa entender desse acolhimento, mais do que a aplicação de protocolos, mais do que testes, e a maioria já vem, olha, Priscila, eu quero esse teste aqui. Então, já sabe. Até quais os instrumentos eu vou utilizar. Eu sempre defino protocolos e instrumentos depois que eu converso com a família, porque primeiro, para mim, é importante, 90% da minha avaliação vai ser depois de um processo bem completo de acolhimento àquela família. Então, por que eu quero entender, Cristiane, como tudo flui em relação ao ambiente daquela criança, como eles percebem aquela criança. O olhar da mãe, geralmente, ele é porta de entrada. E quando eu falo profissional, seja ele qual for, se for o fonoaudiólogo, se for o psicólogo, se for o neurologista, o olhar de entrada, ele tem que ser atento à mãe. Por exemplo, a preocupação dela é real. Né? Então, eu tenho que acolher o que ela me traz, seja em relação à presença de sintomas para algum transtorno, ou seja também, Cristiane, a sabedoria da gente entender quando há o quê? Vamos dizer assim, dados incompletos daquela criança, ou tipo, eu não vou comentar isso, que eu sei que eles podem pensar que é uma outra coisa. Um olhar de mãe. Né? Que então, às vezes fica iludida, né? Isso. Essa questão do tempo, né? Às vezes chega muito, né, meninas? Mas ele tá no tempo? Isso, o é importante. Pra esperar. Isso. Mas, e você falando isso de acolhimento, eu vejo isso assim muito. E teve uma história
que aconteceu comigo, né? Um caso que assim, graças a Deus eu tive uma sabedoria gigantesca para lidar, porque senão eu ia perder aquela família. No sentido de acolhi a mãe, e a mãe a mãe com a pulguinha, mas ao mesmo tempo ela tirava assim, sabe, a pulguinha. Não, mas não é, né? E assim, tem aqueles casos que a gente bate, né, que a gente já vê ele comportamento e fala... Já sabe, a gente já sabe. Sim. Outros que, né, às vezes eu viro pra Rei e falo, Rei do céu, vamos olhar mais aqui nós duas. E esse era um caso assim, que eu olhei e tal, e essa mãe ficou ainda ali uma dificuldade, e estávamos bem pós-pandemia, e eu recebendo assim, autismo, e vários ali não eram. Né? Graças a Deus, alguns eu consegui, depois ali de uma conversa, mandar para outro, né, outro profissional e retirar esse rótulo, né? Mas aí eu vi, então, Ou não, né? Pera, desculpa, vamos corrigir. Esse diagnóstico errado, porque não é nem rótulo, né? É o diagnóstico errado. Indevido. Indevido. Tiveram uns que eram cabíveis e outros não. Né? Sim. E aí, essa mãe estava, então, ali tentando... Ela falava, não tem problema, mas essa semana, ó... Aí, o que eu pensei? Falei assim, olha, o que nós vamos fazer? Pedi ela 6 meses de terapia. Ele ia precisar. Nós vamos fazer 6 meses de terapia. Mas eu também vou precisar que você leve para fulano e para fulano. Mandei para psicologia, mandei para terapia ocupacional. Falei, então vamos lá. Quando deu 4 meses, esse menino tinha avançado tanto... Mas, ali, né, os quesitos, os sintomas para o diagnóstico estavam presentes, diminuídos, bem diminuídos. Mudou. Mas o que eu quis mostrar para ela? Que eu entendo, eu não sou mãe, mas eu entendo tanto que deve ser, às vezes, né, difícil um diagnóstico. Mas eu quis mostrar para ela que dá certo, que pode fluir, que ela pode criar expectativa, que ele vai, né? Que independente, que ele também tem potencialidades, que ele é capaz. Que isso é importante falar. Que às vezes, se ele tivesse tido aquele diagnóstico antes, ela não veria como ele vê hoje. Entende? E aí, hoje, eu faço super questão de toda a terapia dele, ou quase todas, levar alguma brincadeira diferente de estimulação cognitiva, porque ele dá um banho. Que lindo. Entende? Então, assim, esse acolhimento... meus tempos que eu fazia isso. Esse acolhimento é importante, porque hoje ele é muito melhor, com certeza, porque ela teve um posicionamento... É um autismo leve. Hoje, sim. Hoje, um autismo, né, suporte 1. Ele chegou no suporte 2 e hoje ele é um suporte 1. E pode, quer dizer, estudar, pode ter uma vida normal, né? E assim, e se ele talvez se tivesse pego aquela mãe frágil, ela não daria conta de dar esse suporte para ele. Eu gosto sempre de dizer que a criança não é cabide de diagnóstico, né? Ela é eu adoro isso, uma gente. Criança. Pelo amor de Deus, você colocou num ponto que eu queria muito tocar, porque assim, te cortando um pouquinho, Renata, porque o que está acontecendo muito, e é o que eu tenho recebido demais relatórios, inclusive de todas as escolas, não vou falar só pública não, mas tem muitas que querem, por exemplo, não estou dando conta desse aluno. Sim. Então, vamos mandar para o neuro, para a fono. E aquilo ali, gente, não é o... Aí não consegue olhar. E aí até achei muito legal, né, o projeto de vocês, que é o Neuro Cuidar. E aí depois, né, vocês podem explicar essa clínica multidisciplinar direitinho. Mas antes de explicar, vamos entrar nessa questão, porque é uma problemática que vem para mim todos os dias. Porque como né, a minha especialidade é voz, mas eu atendo distúrbios da comunicação humana, então acaba vindo crianças para mim. Algumas eu atendo, que não é patologia neurológica, outras eu encaminho. Mas o que acontece? Me preocupa muito esse cabide de diagnóstico. Por quê? O que acontece? Nem sempre esse diagnóstico, né, vai vir, e aí tudo bem.
que não é que a gente conversou até lá fora? É muito melhor olhar precocemente, né? Trabalhar, estimular, mostrar para a criança que ela pode. Então, por exemplo, teve até um caso familiar que foi muito chateado, foi muito ruim. Até hoje não pego mais. Ah, Cristiane, a gente está desconfiado que tem um nível de autismo, né? Olha, eu não atendo, eu vou passar, né? Até na época eu passei o contato da Mari, mas por ser família, me insistiram. E eu falei, olha, eu não faço o diagnóstico, quem faz é o neuro, mas, todavia, entretanto, se tiver, vai ser um grau muito leve. Porque, gente, né, tinha todo aquele processo ali. Só que parecia, eu não sei, aí entre vocês psicólogas, você que também está com a experiência vasta nessa área, que famílias de pacientes neurológicos têm uma necessidade muito grande de ter esse diagnóstico, né? Não sei por qual motivo, talvez tenha um motivo, né, claro, intrínseco aí, e que naquele momento era muito forte a necessidade daquele diagnóstico, e eu falava, não vamos preocupar com isso agora, deixa eu estimular. E o mês de estimulação, gente, que criança... Mas aí, acho que eu brinco que os palpiteiros de plantão, né? Os parentes de plantão começou a falar, não, tem alguma coisa, e aí se tem alguma coisa, achou, né? Quem procura, acha. E é claro que a escola foi buscar pelos direitos e tal, mas só que até então a criança ia crescer um pouco mais sem os rótulos, isso ia ajudar. O que aconteceu? Pelo que eu vi, a criança deu uma regredida. E tinha outros fatores, a família, né? Tinha fatores de casal brigando. Então, tinha outros fatores. Sim. Então, quer dizer, esses fatores foram esquecidos. Então, a criança não vai desenvolver tanto quanto. Então, por que eu estou trazendo várias questões problemáticas, né? Isso daí vai dar aí podcast para muitas outras vezes vocês voltarem. Mas é porque, gente, as pessoas estão indo muito mais só para o diagnóstico. Eu já diagnostiquei na minha época, quando você veio para cá, Mari, antes de você vir para cá, né, inclusive, lá no meu início de carreira, deve ter o quê? Início, não. Uns 10 anos, 12, eu entendia, né? Eu diagnostiquei 2, assim, eu vi que era grau, né, um grau mais elevado. E eu falei, já sabia, tinha certeza absoluta. Você olhava, olha, era 2 pessoas, certeza. E aquilo foi um alívio muito grande, porque eu caminhei para o neurologista, foi assertivo, estimulou. É um alívio para a gente ver e conseguir. Mas quando a gente vê um grau leve, a gente vê que aquilo ali não precisa daquele rótulo naquele momento, não é rótulo, né? Daquele diagnóstico naquele momento, porque aquilo pode ser que seja, tá? Não seja um diagnóstico assertivo naquela situação, né? Mas eu não sei, eu te cortei, mas vocês compreenderam um pouco do que eu quis dizer? Fez sentido isso? Deixa eu só... Você me compreendeu? Aqui. Sim, porque é o seguinte... uma das coisas que pelo menos eu uso muito é esse tempo de resposta à intervenção. Importante demais. Né? Então, esse tempo de resposta à intervenção. Tem-se até um protocolo que eles usam 6 meses. Né? E aí, o que a gente precisa... Outro dia eu e a Rê, a gente estava discutindo isso. O que a gente precisa pensar? Para ter o diagnóstico de autismo, por exemplo, a gente tem que ter obrigatoriamente 3 sintomas lá do critério A que o DSM-5 nos fala. Hoje, estão usando muito também o CIF, que é um protocolo de funcionalidade. Aí ele até é muito grande. Beleza, mas aí eu fui lá, avaliei aqui o menino, 6 meses. Quais foram as mudanças? Entendeu? Porque, por exemplo, já tive paciente assim, 6 meses. O que falava? Mãe, o que faz? Sua criança fala. Nada. Eu, nada? Tá. Beleza. Então, terapia. Começamos, terapia. 6 meses. Chegava no consultório assim. Oi, titia. Olha o meu vestido de princesa. O pai virava pra mim e falava assim, não estou podendo sair com essa menina na rua. Ela cumprimenta Deus e o mundo. Ela chegou pra mim outro dia e falou assim, ai, eu preciso tanto desse cavalinho. Aí a mãe outro dia me manda,
ela tá achando... Cheguei no quarto, tava cheio de talco pelo quarto. Ela virou e falou assim, sou a Frozen. Calma. Fiz, então, essa mamãe, falei, mamãe, confia em mim? Por favor, confio. Muito importante. Fiz um relatório comparativo, coloquei lá. Tipo, não lembro, né? Mas tipo, janeiro, Você fez julho. 6 meses ali. Não, eu fiz tabela, gráfico. Janeiro, julho. Voltou com diagnóstico de autismo. Voltou. Eu chorei esse dia. De verdade. É muito triste. Eu chorei. Eu lembro que era uma sexta-feira. Eu tinha acabado de Neurologista chegar em casa. mesmo? Era um neurologista? Eu chorei. Aí eu falei, não vou ligar pra ela agora, porque eu tô emocionada. Então eu vou conversar com ela depois. Aí tá. Aí eu fui, depois de um tempinho, aí eu falei, não é possível. Será que eu perdi alguma coisa? Aí eu comecei a estudar igual uma maluca. E eu lembro que eu comecei a estudar muito. E, tipo, eu comecei, tipo, a ler artigo novo, sabe, assim, pra ver se eu tinha perdido alguma coisa. Porque a falta de socialização já não existia. A intenção comunicativa O olhar lá. tava ali. Não, o olhar sempre teve. A pragmática, melhor impossível. Depois de uns anos, ela ficou, tipo, um ano assim e voltou. Por causa de resíduo da fala com xã, jã e o rã. Não, que é super comum. Super comum. E até a Entende? criança que não tem o diagnóstico. E aí, então, que a gente tá falando que o tempo todo se Mas resume a mãe a isso. aceitou ou foi em outra opinião? Aceitou. Tive outra que eu consegui que fosse para outro Aí, isso profissional, voltou sem o diagnóstico, né? Fechamos o diagnóstico, um outro diagnóstico, né, da alteração. Só um minutinho. Então, porque aqui a gente está sendo assistido pelo mundo todo, tá? Porque aqui a gente vai no canal do YouTube, tá no Spotify. Então, mães, pais, familiares, prestem bem atenção nisso. Olha só, vocês viram aqui que tem critérios, né? Então, os critérios estimulou, passou 6 meses, percebeu, você fez de tudo, né? Você parou com a tela, o filho parou, fez todo o processo. Escuta, confia no processo fonoaudiológico, nem tudo precisa de diagnóstico. Até porque, né, a gente está vendo agora na mídia, Letícia Sabatella, tem autismo, tá ok, legal, bacana, foi diagnosticado depois de mais tarde, ok, se precisar de medicamento, ok, mas assim, gente, não precisa fazer isso com uma criança, né? Não sei qual que era a necessidade, né? Mas então, lembrando que dentro das alterações do neurodesenvolvimento, se eu estiver errada, as meninas me ajudem, a única que a gente consegue fechar um diagnóstico com 100% de certeza antes da primeira infância é o TEA. É isso. Porque o TDL é importante que tenha a maturação. Sempre quando né? você fala... tá. Fala, só porque a pessoa... porque tem gente que às vezes não sabe. Sim, o transtorno específico de linguagem, né? Ele é importante o fechamento da primeira infância. Então, 5, 6 anos. O TDAH, né? O transtorno déficit de atenção e hiperatividade, mesma coisa. Apraxia, né? Motora de fala, mesma coisa. Talvez aí que encaixe antes disso, que a gente consiga perceber melhor a deficiência intelectual, né? Também. DI. Né? Então, assim, Cristiane, eu sempre falo assim, nós que estamos na linha de frente com essa primeira infância, antes mesmo de receber um diagnóstico, a importância da estimulação. Isso. A Mari pontuou isso agora, né? Às vezes os pais se sentem angustiados, mas leva o filho, às vezes, 2 anos. Meu filho tem TDAH com 2 anos, né? Então, já querem logo saber, não é TDAH? Então, eu sempre pontuo pro pai. Eu falo assim, olha, o que a gente precisa perceber? A gente precisa perceber onde essa criança está nos marcos de desenvolvimento referente à idade dela. Pra gente entender se ela tá abaixo do esperado, se ela tá dentro da média daquela idade, ou se, às vezes, ela tá num perfil um pouco acima. Então, é isso que a gente quer identificar nessa
nessa primeira infância. Então, mais importante, né, do que receber o diagnóstico é receber atendimento. Pelo fato que a gente pontuou. Pode sim, uma criança com 2 anos, né? Ou antes, a gente já consegue ali um bebê pequeno aos 9 meses, já identificar os primeiros sinais precoces da presença. 4 você já tem sinais, né? E é o que a gente fala que quando a gente intervém e faz esse protocolo, como a Mari disse, da estimulação e os sinais permanecem, né? Um ou outro, ou com algum resíduo, ou ainda assim com algum prejuízo, sim, aí é cabível um diagnóstico, né? Porque o prejuízo ainda está permanente. Essa é a palavra, famílias. Se existe um prejuízo permanente, nós vamos falar de um diagnóstico. Isso. E, Cristiane, muitas vezes a porta de entrada é vocês fonoaudiólogo. Por quê? Exato. O que mais levam os pais a pensarem o que mais fazem os pais pensarem no diagnóstico de autismo é o atraso de fala. E não é o primeiro. A gente vê que os sinais sociais, eles estão ali, anterior à fala. Então, por isso que a gente pede muito para a mãe contar, né, na história clínica do desenvolvimento daquele bebê. Olha, ele te olhava quando você estava amamentando, ele estava olhando para você. Porque isso é comunicação. Isso. Jogava, então, assim, você mostrava, ele te mostrava alguma coisa, né? Olha, queria te mostrar algo, compartilhava algo com você. A imitação motora, Cristiane, né? Eu falo que, por exemplo, chega pais, às vezes, preocupadíssimo com a falta da fala e leva, e aquela criança... Aí eu falo, olha, pai, espera um pouquinho. A gente brinca ali. Ele não vai falar ainda, né? A gente vai brincar 10 minutos, eu vou conseguir ver se aquela criança tem imitação motora, se aquela criança tem atenção compartilhada, se ela tem a iniciativa de atenção compartilhada, se ela me busca, do outro. Se ela... Então, isso a gente consegue identificar. É uma coisa importante a gente falar, né? Eles percebem a gente como terapeutas do brincar, mas eu falo a importância disso para o pai. Às vezes, Cristiane, a minha orientação para aquela família é: eu quero que você passe 20 minutos brincando com o seu filho. Estando ali presente, eu quero que você brinque. E muitos pais não sabem brincar, tá, Cristiane? Não sabe. E assim, ainda considera algo... Ai, mas será que eu tenho que parar para brincar? Sim, gente. O brincar... chão, de preferência no isso, chão. Sim. Eu chamo de recreio. Isso. E para ter esse momento... Você não sabe a importância. Eu falo sempre com o pai. Falo assim, pai, você sabe a importância que tem o seu filho brincar de carrinho e ele criar um simbolismo nesse movimento? Você sabe a importância que tem se ele te aceita nesta brincadeira, se a gente não tem protesto nesse momento, se essa criança não tem rigidez cognitiva? Então, a gente percebe tudo isso no brincar. Se ele te dá um carrinho, né? Nessa intenção do outro, de brincar junto. E se eu imito, né? A ativação de neurônio espelho, tão estudado dentro do autismo. Ô, Cris, eu acho importante também citar o seguinte. Você, profissional, não consegue sozinho. Não. Quando a gente fala de criança, né, eu acho que o grande motivo que nos levou a criar a Neurocuidar é parar de fatiar o desenvolvimento dessa criança. Né? Porque o que acontece é isso, né? São famílias que hoje escuta a profissional A, a profissional B, a profissional C, então cada um falando um pouquinho da sua parte. E aí junta a internet, né, o avanço desse conhecimento, e a família fica perdida, sem saber o que fazer, sem uma única referência, e nós estamos perdendo tempo. Ou às vezes, Renata, orientações descontextualizadas, Sim. né, que vão de desencontro ali no estudo de caso daquela criança. Então, a importância dessa equipe interdisciplinar é a gente ter esse olhar completo, global, em relação ao desenvolvimento dela. Quando eu recebo uma criança, por exemplo, que já vem com um diagnóstico, eu gosto que o pai leva para ele já conhecer o espaço, ele já vou vendo comportamento e tal, e vou também, né, fazer essa história aí da família. Mas aí eu pergunto assim, já teve diagnóstico? Eu falei, tá bom. E quais foram os embasamentos? O que o médico te falou que cabe dentro desse diagnóstico? Às vezes eles não sabem nem falar. Às vezes o relatório vem só Sai assim, de lá, apenas com uma... paciente, fulano, encaminho para diagnóstico tal. Poxa.
é filho de alguém. Entende? É bem isso. E eu vou te falar uma coisa. Você está falando isso em neurologia, no autismo, no déficit de atenção, em várias áreas. Eu recebo muito isso de otorrinos, né? Na área de voz. E que às vezes manda só o laudo e não manda o CD. O CD ou o pendrive. É mais importante. Pelo amor de Deus, né? eu não aceito laudo sem ver imagem. Aí eles falam a fono chata, não é? A fono especialista em voz, com doutorado, com mestrado, por quê? Porque não é o título, né? É igual você estudou para atender, vocês estudaram para atender esse tipo de caso, por quê? Porque você vai pegar aquilo ali e vai estudar. Por quê, gente? Já aconteceu. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo no meu caso de voz, de pegar um laudo, e eu vou olhar a imagem, não era o laudo da pessoa. E ainda a pessoa brigou comigo, que acredita no primeiro médico, né? E aí depois, né, graças a Deus, Deus é muito bom, que eu liguei pro médico, ele é conhecido meu, ele falou, não, Cris, espera aí que eu vou te mandar o laudo certo. Então, graças a Deus que eu tive essa ideia. Mas a maioria dos médicos, a gente não tem muito contato, né? Mas, Cris, infelizmente. Sim. Né? Lá, quando eu comecei a atender, que eu atendi ainda voz, veio pra mim um laudo e veio o CD. Aí eu olhei. Aí não. E aí, juro, eu fiquei um tempão olhando e falava, mas será que eu não tô conseguindo mesmo? Aí tá. E tava certo. Não tava errado, não. Aí o médico me justificou, que aí eu entrei em contato. Porque era pra ajudá-la no processo profissional. Isso acontece muitas vezes. Aí eu fui e falei, olha, desculpa, mas então eu não vou assinar. E não assinei. Cristiane, sabe uma importância? Você me ativou uma memória aqui de algo assim que é necessário falar. Quando eu falo que a gente tem que ouvir a família com atenção e com empatia e com respeito, de tentar acolher e entender as informações que estão chegando, geralmente uma sessão é muito pouco para isso. Por isso eu sempre falo com os pais que uma sessão de fono, uma sessão de psicologia é muito pouco para nós da área, porque a gente precisa entender muitos comportamentos, muitos repertórios em relação ao desenvolvimento. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu já trabalhei muitos anos em escola. Então eu já tenho uma experiência de 13 anos como psicólogo escolar. E dentro da escola, eu tinha a observação daquela criança no espaço do grupo dentro de sala de aula. E eu lembro disso assim muito claramente do que eu pontuei para essa mãe. Por isso que eu falo sempre a importância de ouvir e de entender as necessidades daquela família. Que eu encaminhei, né, essa criança para uma avaliação com uma equipe interdisciplinar e essa mãe buscou um pediatra, né, buscou um médico e o médico voltou e falou para ela que ela não precisava de estimulação nenhuma aquela criança. Era uma criança de 1 ano, né, estava ali na educação infantil, na primeira turminha da educação infantil. E eu pontuei para a mãe que eu achava assim, importante a estimulação precoce, porque já percebia sinais dentro da sala de aula. Mas como psicóloga clínica, eu precisava de avaliações externas, né? Porque eu estava na área da psicologia escolar. Então, eu precisava do olhar de quem estava no trabalho, né? Da clínica mesmo e dos profissionais que iriam acompanhar o caso daquela criança. Às vezes, gente, nós de áreas que não somos da medicina, existe a visão da família assim, mas o médico me falou isso para sim ou para não, para confirmação de um diagnóstico ou para a exclusão dele também. Então, eu sempre falo assim, gente, o diagnóstico, ele é importante e qualquer profissional que tenha, né, o respeito com a família, que tenha a instrução, que tenha o conhecimento, vai conseguir observar. Mas o mais importante é o que eu faço com o que chega para mim. Então, que a gente tem que ter cuidado nesse sentido. Se essa família, né, eu falei, olha, pai, não é a minha percepção. Eu quero que vocês realmente continuem a buscar e a levar para a estimulação. E realmente depois foram em outros profissionais. Todos os dias, né? Isso, então foram em outros profissionais e realmente confirmou, né, a presença do transtorno do espectro do autismo e aquela criança foi estimulada e hoje é outra criança, então está com 5 anos. Por que eu falo isso, gente? Porque 6 meses de desenvolvimento é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, o que me preocupa é
Se eu deixar para atender aquela criança só aos 5, quando eu poderia estar atendendo com 1 ano, a diferença é muito grande na vida daquela família e daquela criança, né? Porque primeira infância, o cérebro tá a mil, né? Tá absorvendo trabalha tudo. muito, né? Isso. Então, a gente sempre orienta isso. Não tem diagnóstico, mas existe a necessidade. Faça intervenção. Eu gosto sempre de explicar para os pais, assim, eu pego uma massinha, né, de forma lúdica mesmo, e abro uma massinha nova. Assim, mexe, né? O tanto que é gostoso, né? É flexível, é maleável, assim é o cérebro da primeira infância. E aí, ao contrário, eu também ofereço uma massinha já mais velha. Então, a gente já tem uma certa rigidez, né? Modelar vai ser mais difícil. Então, de forma bem lúdica, é para isso, né? Eu falo assim, dando exemplo da odontologia. Se a gente for falar em extrair um dente hoje, né? Não cabe mais nos tempos de hoje. Então, a área do desenvolvimento infantil não tem que ser vista como tratamento. Ela tem que ser vista como prevenção, sabe? Então, nós estamos aí, né, nesse movimento também. Eu acho que toma a liberdade de falar aqui dessa clínica ampliada, porque esse é o grande propósito, né? Que a gente consiga fazer uma clínica ampliada de profissionais e também com as pontes. Quem são essas pontes que estão ali ao lado dessa criança? A família, a escola. Porque hoje, os cuidadores, a gente tem cuidados compartilhados, né? Com muitos. Como eu disse, pela mudança temporal mesmo que a gente teve, né? E não podemos deixar de escutar, inclusive, essa escola, né? Sim. Que é um grande braço para nós. Gente, de apoio mesmo, né? De saber como que é o dia a dia ali. Às vezes a escola vai falar, gente, eu não estou sabendo. Tudo bem, nós estamos aqui para vamos pensar juntos, entende? Infelizmente, são poucos neuropediatras que fazem o contato direto. É isso, eu ia fazer essa pergunta para vocês e para a Mari. Por exemplo, igual você viu, desculpa cortar. Não. Você viu lá a questão, por exemplo, do neuro, né? E a pergunta que eu quero saber. Os neuros com vocês têm essa abertura? Cris, porque eu não tenho mais contato com neuro, né? Na verdade, tem muito tempo que eu não trabalho com neuro. Eu tenho 11 anos de formado. Passa rápido, né? Nu! Tenho 11 anos de formado. Esse ano aconteceu isso. Quem me via no supermercado achava que eu era doida, porque eu dei uns pulinhos, TDAH, eu dei uns pulinhos de alegria. Eu falei, que lindo! E aí eu parei tudo que eu tava fazendo para responder, porque eu achei tão fantástico. Então é esse que você tem que agarrar, ou esse ou essa. Sim, Mas, Cristiane, isso é importante, sabe? Assim, total. O olhar integrado, que é essa equipe interdisciplinar, eu sempre pontuo assim para os pais, olha... Eu ia dar 1000 pulinhos. Isso! Porque eu amo essa coisa porque integrada. Isso não costuma acontecer. Não, infelizmente. E eu parei tudo, eu falei, não, eu vou responder agora, porque isso aqui é muito inédito, e eu fiquei muito feliz. E depois ela respondeu... Que linda. Sabe? Então era linda. Maravilhosa. Mas assim, eu percebo também que existe uma mudança nesse sentido, acontecer isso, de né? que hoje os neuropediatras também, né, os neurologistas ou psiquiatras, percebem a importância, sabe, Isso. Cristiane, dessa equipe multidisciplinar. E esse olhar que tem que ser integrado, porque às vezes o neuro, né, o neurologista tem pouco tempo com aquela criança. Então, o nosso olhar de terapeutas é constante. Se aquela criança está em intervenção, olha quantas oportunidades nós tivemos de estar com aquela criança e observando o comportamento dela. Então, quando a gente tem, né, esse caminho junto, tanto o acompanhamento dos médicos quanto a gente enquanto equipe interdisciplinar, a chance de sucesso no manejo da conduta do caso é muito maior. É o que eu ia falar, exatamente isso, no sentido de... claro que é importante a equipe médica, né? Pra gente saber das outras áreas que não nos cabe. Mas nós estamos com esses meninos toda semana. Você sabe, vocês estão ali vendo o tempo todo. Entendeu? O nosso recorte, por mais que seja pequeno da vida daquela criança, ainda é maior. O que eu tô indagando aqui, que eu tô querendo saber, assim, se realmente existe um contato
que vocês têm uma resposta. Na maioria das vezes, não. E aí, a questão é tentar trazer, então, né, já que vocês estão com essa clínica, trazer o neuro para essa clínica também. Agora é um profissional. Nosso sonho. Isso, para que... É um profissional em falta, viu? Tá, porque aí vai ficar mais completo. Por que eu tô dizendo isso? Porque, por exemplo, hoje, graças a Deus, eu tenho otorrinos que a gente trabalha junto, que eu ligo, né, que a gente, igual eu fiz um podcast com otorrino maravilhoso de São Paulo. Eu tenho os otorrinos aqui que eu tenho contato. Não tem coisa melhor, gente. Porque, assim, eu tinha um que, infelizmente, ele faleceu, o Dr. Rogério Lande, de São Paulo, de Belo Horizonte, que era, assim, prezada fonoaudióloga, que ele dava detalhes, aí me ligava depois. Você entendeu? Isso quando eu formei. Ai, gente, não tem coisa melhor. Por quê? Porque aí você tem agora o doutor, esse médico que eu fiz o podcast, tá? Inclusive, depois, se vocês quiserem assistir, tá no canal. Vocês assistem, tá, gente? O doutor Reinaldo Yazaki. É o doutor Rei. É o doutor Rei. O doutor dos famosos, você trabalha né? com ele há muito tempo. Muito tempo. Quando eu cheguei aqui, você já trabalhava. Gente, tem o WhatsApp dele aqui. Todos os clientes que eu encaminho, que é de São Paulo, que eu atendo online, né? Ele me manda detalhadamente o que aconteceu. Então, assim, não estou dizendo, tem os de formiga, que eu atendo, tem aqui em Arcos também, mas é muito legal a gente ter esse contato, porque não tem como trabalhar separado. Na Santa Casa também, quando eu atendo algum caso de disfagia, eu vou lá, eu faço questão de ir atrás, assim, eu sou daquelas chatas também, que eu vou atrás enquanto não conversa comigo, eu deixo relatório e tudo, porque assim, gente, precisa, porque a gente é uma parte, né, a gente é uma parte essencial, mas se a gente não tem ali o retorno do médico, muita coisa da gente fica difícil, né? Eu tô com um caso de disfagia, que agora eu consegui fazer a disfagia melhorar, mas o paciente não quer comer. Então, eu preciso da Nutri. E aí, eu preciso da Nutri, mas eu preciso também do médico. Mas, então, assim, acaba que aí você fica... Aí, na verdade, é psicologia, mas ele não aceita. Entendi. Não está aceitando. Então, a gente fica... aí que entra, quando você trabalha lá num lugar maior, né, igual eu trabalhei em Ribeirão Preto, né, fiquei... E você não tem, igual como vocês estão fazendo aqui uma clínica interdisciplinar, né? Multidisciplinar, interrelacionando. Isso é maravilhoso, né? Porque você consegue integrar todas as áreas. Isso é fantástico, né? E às vezes eu faço o atendimento e aí eu falo, você consegue atender comigo? Que legal. Porque eu tô com essa questão aqui. Sim. Vamos lá. Mesma coisa, Mari, fica comigo aqui nessa sessão para ver o que você me fala. E aí, é muito fantástico. Eu vou para observar. Fico lá observando e depois faço minhas... Contribuir mesmo, né? E aí, ela a mesma coisa. E é isso. E é pensando no paciente. E às vezes nem é no paciente não, mas tá ali na clínica. Isso que eu ia perguntar. A pessoa já ela nem não significa que não é paciente que vocês não vão se ajudar. Exato. Entendi. Entendeu? Então, assim, a Rê me traz o caso, a gente senta, estuda, consegue atender comigo? Consigo. Então, já tô ali a par, a gente consigo pensar nas minhas possibilidades, depois a gente senta junto de novo e traço o plano terapêutico. Que bacana. Eu costumo brincar assim, Cris, não que eu não gosto do relatório. Relatório, ele é uma formalidade necessária. Mas isso aqui, sabe, de você visitar a escola, de ouvir na essência, de fazer uma observação lá em loco, de falar assim, Mário, vamos marcar um horário pra gente, de fato, discutir o caso, fazer trocas terapêuticas. Isso é rico, né? É rico. Então, foi o que você mesmo relatou da sua experiência, né, com outros profissionais. E o grande objetivo da clínica é esse mesmo, né? Sair do individual e fazer um trabalho coletivo, né? Em prol da saúde dessa família e dessa criança, né? Então, realmente, assim, hoje na clínica a gente tem diversas áreas de atendimento, né? A gente tem a parte desde o reforço escolar, a parte de pedagogia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Até reforço para todo mundo. A gente tem a parte da fisioterapeuta infantil, a gente tem nutricionista infantil, a gente faz muita ponte com ela em relação principalmente, né, à seletividade alimentar. Outro dia eu fiz com a físio, um caso assim que... Reabilitação motora. Chegou assim... E aí, já é um atraso motor, já foi trocando ideia, sabe? Não é paciente dela.
mas ela já me deu uma base para um raciocínio lógico ali, clínico, entende? A avaliação psicodiagnóstica, né, propriamente as intervenções, né, enfim. Então, o serviço realmente, o objetivo é ser ampliado, integrado, né, para que a gente consiga entregar o de melhor, né, para essa família, né, e principalmente para essa criança. Nossa, que legal. Acho que a grande proposta é essa, né? Eu lembro que quando surgiu essa sementinha, essa inquietude dentro do meu coração, é que eu pensava assim, gente, isso aqui não tem como ser sozinho. Não. É muito importante, sabe? Eu sempre falo para as colocações das famílias que eu atendo, é de mãe para mãe, né? A Mari me escuta eu falar isso muito, porque é essa empatia mesmo, né? Então, me incomodou muito, sabe? Quando eu comecei a parte clínica do individual, ali naquele meu mundinho, eu tô assim, é muito amplo. O desenvolvimento da criança é muito amplo. Então, a gente precisa pensar maior. E aí, por que ser, né, individual se eu posso trabalhar no coletivo e ajudar? Hoje, esse avanço já é grande. Como diz a Priscila, já se percebe um movimento, né, de favorecer isso aqui que a gente está trazendo, né, que é algo inovador para Arcos, mas não é inovador para muitos locais, né? Existem algumas clínicas que, por exemplo, tem sala espelho, onde os pais observam a sessão para que possa reproduzir em casa. Existem capacitações de pais e tudo. Então, é isso, né? Então, a Neurocuidar só está começando, né? A minha agenda está sendo aberta agora. Né? Isso. Então, é só um início de um pontapé inicial, realmente, de muitos projetos, de muitos sonhos, de muitas coisas que a gente quer ainda trazer de oportunidades para a família, para o município, né? E assim, Cristiane, nossa proposta também, quando a gente trabalha só com a criança, né? Não é só a criança, é a família e todos os profissionais que são envolvidos nos cuidados e no processo de desenvolvimento dela. Então, a gente pensou muito também da gente estar oferecendo na nossa clínica, ou que seja nos espaços externos ao nosso ambiente, os treinamentos de pais, né? As orientações de pais, de profissionais, de cursos também, de capacitação e também dos grupos terapêuticos. É importante falar isso. Demais. A gente também não vai estar atendendo somente os transtornos de neurodesenvolvimento, assim como a gente também está atendendo crianças típicas com problemas ou dificuldades psicossociais ou emocionais. E adolescentes, né? Isso. Então, a gente... troca na fala. Isso mesmo. ou às vezes só questões de comunicação. Mas você falando isso é interessante, porque uma das coisas... A Neurocuidar tem esse nome, porque a gente quis trazer neuro por mostrar que somos especialistas, que somos, né, que estudamos para aquilo, que queremos dar o nosso melhor nessa questão do neurodesenvolvimento e o cuidar de essência. A gente quer cuidar. O que a gente, né, tem no nosso coração. De cuidar do outro e de quem E ficou lindo o nome. Gostei muito da forma. Porque o cuidar, gente, Quando eu fazia faculdade, você falou eu lembrei da minha sala a sala que a gente fazia as nossas terapias, os estágios, era com espelho. Ai, saudade da sala. E a gente tinha, quando a gente sai da faculdade, né, um sonho tão gostoso de cuidar, e eu sempre gostei muito de cuidar, tanto que até hoje eu vou ainda atender na Santa Casa, porque não tem profissional, né, ainda. Eu até preciso passar essa chave para alguém, preciso passar essa, né, porque realmente não existe, né. Mas treinar alguém de essas chaves. Eles continuam ainda com o meu contato. Preciso treinar alguém. Continuam te ligando, né? São legados seus que eu ainda tenho. Você ainda pega, né? Mas a disfagia tem muita gente que precisa. Eu preciso treinar alguém para pegar essa, né? Porque é casos assim que eu, né? Que é casos muito sérios. Mas, enfim, então acaba que
o cuidado, ele é muito lindo, né? E a gente cuida mesmo, né? Igual esse paciente que eu fui na casa. É um lindinho, um senhorzinho que eu chego lá, ele fica bravo, né? Quando eu chego, porque ele sabe que eu vou colocar, que eu vou fazer ele alimentar, ele já tá alimentando bem. Só que ele trata agora a sonda como se fosse dele, né? A sonda virou uma amiga. Olha o que é o comportamento humano, né? Sim. Então, eu ia uma semana, fui lá uma semana, a gente já vai tirar a sonda, eu fui tirar ele, né? Eu falei, nós vamos tirar. Né, vai vir a enfermeira para tirar a sonda e ele não quer, tá tratando ela com carinho. Eu falei, meu Deus, como que nós vamos fazer? A gente precisa tirar essa sonda. Então, gente, é o cuidado, eu acho isso maravilhoso, né? Só que, infelizmente, a gente é uma só, né, Mari? Igual, por isso que eu falo, vocês estão, né, trouxe outro fono, eu vi aqui agora a equipe clínica, né? Tem outro fono, tem nutricionista, fisioterapeuta e TO. Tá faltando TO, né? Ainda não conseguimos. Toca nesse assunto. O TO e o neuropediatra. Mas vai ter, vocês vão achar. Tá, legal. Difícil. Mas olha, muito bacana, assim, esse conceito, esse projeto, né? Vou colocar como esse projeto grande, né? Muito bacana, parabéns, que vocês tenham muito sucesso. E é isso, gente, o cuidado, quando a gente cuida, né? É igual quando eu vou para um paciente na Santa Casa. Eu vou pensando assim, né? Como se eu estivesse cuidando da minha mãe, do meu pai. Né? Quando entra um pacientinho no meu consultório ainda, né? Porque eu ainda atendo, eu falo que eu não vou atender, mas eu falo, não vou mais atender criança, mas eu amo também, acabo atendendo. Meus avós também falam, não vou atender mais. Não dá tempo, não vou conseguir, mas eu acabo conseguindo arrumar a agenda. Mas eu falo, é como se fosse meu filho, né? Vou atender como se fosse meu filho. Então, quando a gente faz isso, a gente está cuidando, né? Isso. E fora, isso Cristiane, que nós, quando a gente estava escrevendo as informações sobre o nosso espaço, sobre a nossa clínica, a gente pensou muito nisso também, no cuidado, no acolhimento, mas também no respeito, no comprometimento e nos resultados. Sim. Por que esses resultados? Porque, por exemplo, um pai que leva uma criança na intervenção, nós que trabalhamos com desenvolvimento, a gente se sente muito responsável pelo desenvolvimento daquela criança. Então, a gente tem esse comprometimento, a gente tem esse compromisso e essa responsabilidade de que, ao longo do tempo, você vai perceber evolução. Você vai perceber as mudanças de uma maneira positiva no desenvolvimento do seu filho, né? Porque a gente tem que ter esse comprometimento com a família. E pensando assim, né? Colocando o amorzinho, assim, de lado... É um investimento financeiro. Sim. É um investimento de tempo. Claro. Nossa. E é um investimento, assim, é o menino dele que fica com a gente numa sala 50 minutos. Sim. É uma responsabilidade muito grande. Então, desenvolver crianças exige muito estudo, né? Exige muita dedicação, exige muita análise e comprometimento mesmo, né? Às vezes a gente fala assim... atendimento muito grande, isso, né? é só o brincar? Não, gente, é muito estudo, é muito livro, é muita especialização. Preparação de cada sessão, né? Então, a ludicidade é o nosso instrumento. Porém, tem uma ciência, tem um conceito, tem um objetivo. Então, quando a gente está ali trabalhando... tem um plano terapêutico. Música, né? Para criança, a gente... vocês usam muito na área aí da fono, né? A gente para trabalhar também essas questões comportamentais, imitação, enfim. Então, tudo tem um objetivo. E o que eu gosto sempre de deixar claro, se a família não sabe esse objetivo, nós já precisamos parar por aí. Exato. Eu me lembro que quando eu fazia o estágio, né? Nossa, hoje o estágio está na minha cabeça aqui. Era cadernos, uma atividade, um dominó que você fazia com a criança, era 4, 5 folhas dos objetivos. Das observações, né? Não, objetivo geral, objetivo específico. Estratégico. Né? Então, assim, gente, realmente a gente sabe, eu acredito que a pessoa que vai também investir, né, no processo terapêutico do seu filho, ela tem essa noção. Né? E quando alguém chegar também, eu acho que todo o processo que vocês fazem, e por isso que eu acho que a ideia de vocês é que a pessoa chega ali e ela seja tratada integralmente, né? Porque o ideal realmente seja esse ponto, né? Não, lógico que ela pode fazer em outro lugar, mas o ideal é que seja integral mesmo, né? Porque isso é o ideal. Acontece muito, e eu sou, às vezes, a chata. Que fala, eu já tô ficando meio chata mesmo. E não tem problema. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque eu, por exemplo,
pergunto, né? Fulana, faz acompanhamento com o quê? Disso. Beleza. Quais estão sendo os objetivos lá? O que eles estão trabalhando? Não sei. Aí eu paro, aí eu respiro, porque às vezes a minha cara não consegue, né? Mas aí eu mostrar a minha indignação. Mas aí eu vou e falo, olha, o seguinte, você precisa entender o porquê de cada coisa que acontece lá dentro. Porque isso precisa ter continuidade na sua casa. Sim. Se você não entendeu, pergunta de novo. Sim. Se ela não te falou, pergunta. Entende? Porque não adianta. Então, hoje, eu até adotei um jeito diferente de dar as devolutivas. Eu, geralmente, em vez de falar assim, ó, essa semana você vai treinar isso, isso e isso, eu falo assim, olha, nosso objetivo nesse momento é tal, tal, tal. Na sua rotina, aonde você acha que dá para encaixar? Ótimo. Me fala aí como é que funciona. E aí eu vou dando ideia, então, ali dentro. Entendeu? Mas então essa mãe tem que saber. Agora sim, gente, é importante eu frisar também, né? Quando vocês estavam conversando, estava pensando sobre isso. Às vezes, Cristiane, pode ser que essa criança seja acompanhada por 1 ou 2 profissionais da clínica e com outro profissional. Isso. Mas a importância é essas equipes conversarem e terem um direcionamento, independente do ambiente onde ela vai estar fazendo terapia. Sim. Nossa proposta é ter todos os profissionais integrados como uma equipe multidisciplinar, mas se tivermos um paciente que faz uma intervenção, né, com a fono, mas faz com um psicólogo em outro local, o ideal é que esses 2 profissionais também conversem. É o que a gente pontuou, né, antes. Mas eu creio que, assim, se eu falo que quando um não quer, 2 não briga, aquela frase, mas quando um quer e o outro vai e faz, né? Sim. Né? Então, eu acredito muito, assim, que se vocês estão com a boa intenção, se existe uma vontade, sabe? E a gente percebe isso, né? Por exemplo, várias vezes, agora eu vou falar da minha experiência, não de agora, né? Mas eu já tive experiências, assim, de ter pacientes com, vamos supor, eu atendendo até criança ou adolescente e ter uma psicóloga atendendo e falar, olha, mãe, manda um relatório, quero marcar um horário com a psicóloga e tal. E às vezes a psicóloga não quer, a própria mãe fala, olha, então ela não quer, eu vou mudar. Então hoje, acredito que as pessoas estão também mais exigentes. Como eu disse na escola, as mães já não estão mais assim, eu tô achando que eu vou tirar meu filho da escola porque lá tá desse jeito. Então, assim, as próprias informações. Cuidado, mais uma vez, eu vou falar para vocês. Muito cuidado que você escuta na internet, fake news, essas coisas. Mas as orientações que você vai ter do profissional que você está. Né? E não, mas é lógico que você tem que ter uma intuição seguinte. Peraí, se a própria fonoaudióloga, o próprio psicólogo que está tendo meu filho, quer conversar com, né, por exemplo, a Renata é psicóloga do meu filho. Eu falo, adoro, o Luca adora a Renata. Ela, por exemplo, ela foi lá na escola, conversou com meu filho. Ela foi lá, né? Nós conversamos, vamos conversar. Se a Renata não colocasse para conversar, eu ia pensar assim, por que eu vou deixar meu filho lá? Né? Quer dizer, tudo bem, a Cristiane já é estudada, ela pensa assim, não, as mães têm essa noção, né? Eu acredito nisso. As que não têm, a própria Renata ia falar assim, a escola não quis me receber, né? Então, ela não vai falar assim, mas ela fala assim, aqui tá difícil marcar. Não, mas ela foi lá, marcou e conseguiu, não foi, Renata? Sim, foi super fácil, super acessível. Acessível, conseguiu, tal. Então, gente, eu acredito muito nisso também, sabe? Eu acho que quando vocês estão com uma intenção boa, e eu acredito que agora a cabeça das pessoas vão mudar, sabe? Porque vocês estão com a intenção boa. Eu tenho tido uma experiência muito positiva em relação a isso, sabe, Cris? A abertura de pedido de ajuda mesmo da escola pra gente. Ótimo. Então, acredito que o caminho de vocês é muito bom, sabe? Hoje mesmo eu estava numa escola, a Luísa, que é a fono, né, que trabalha conosco, e uma outra profissional, que é a tia Sandra, psicopedagoga. A gente foi muito bem recebida, a escola falou, volta, eu preciso de vocês, tá né? Vendo? Isso é lindo. Então, eu falo que se não estar dessa forma, aí sim a família tem que repensar se
essa escola ou se esse profissional representa o que ela quer para o desenvolvimento do seu filho. É isso aí. Né? É isso. Então, não cabe a mim, enquanto profissional, fazer a escolha por ela. Não, mas cabe, isso. com certeza, ter uma conversa aberta, Isso. madura, né? E a família vai fazer as suas escolhas. Perfeito. Era o que eu acho que eu queria falar era você expressou o que eu quis dizer. Que a questão é que hoje as pessoas estão ficando mais atentas nisso. Sim, sim. Então, é isso, o integrar, porque hoje é isso que você falou, não é só o tempo. Aliás, também, né, gente, o tempo. Nosso tempo é tão restrito, pra você ver, já acabou. 19 horas. Nós aqui, foi muito bom, entramos em flow total. Então, o tempo é restrito, sim, mas o dinheiro é importante, porque, né, se você investe num filho, você, não só no filho, né, seja o que for, seu filho, às vezes é um investimento de tempo. A gente fala assim, o profissional também, ele quer ver o resultado, porque Sim. hoje eu brinco. Crise de ansiedade. Né? Então, enfim, não é só isso, né? A gente estava conversando no podcast anterior. Eu não quero ficar com o paciente toda a vida, gente. Sim. Eu não quis a área neurológica, eu já trabalhei vários anos, né? Minha paz, vários lugares. Por que eu não quis? Porque eu sou Cristiane da terapia breve, né? Gosto de pegar o resultado, ir lá, entregar e pronto. Mas isso é um perfil meu. Então, eu quero mostrar o resultado. Imagina vocês que trabalham com algo que é tão... É desafiador, gente. Sim. E que são, às vezes, essas vitórias... São pequenas Pequenas conquistas. Pequenas, assim, ao olho, né... Ao ver, assim, para quem tá de fora. E Ao senso comum, né? A gente solta foguete.